Olá, bem-vindas, bem-vindos. Mais um encontro da Comunidade Ser Integral. Para quem está ao vivo hoje aqui, 24 de setembro de 2024, primavera. Para quem vai assistir depois, em qualquer momento, também bem-vinda, bem-vindos. E hoje o tema, dentro dos 4 pilares, né, relembrando quais são os 4 pilares fundamentais da Comunidade Ser Integral, são práticas de autocuidado integrativo, relacionamentos interpessoais e leis sistêmicas para as relações saudáveis, saúde mental e emocional, e o tema de hoje que é desenvolvimento pessoal e transformação. Então, esses são os 4 pilares que nós abordamos semana a semana, sempre com uma prática final, uma meditação, uma visualização. Hoje o tema é desenvolvimento pessoal e transformação e nós vamos abordar algumas técnicas para o autoconhecimento, vamos falar sobre valores e crenças pessoais, de onde que elas vêm, e algumas ferramentas e instrumentos para o autoconhecimento, para a autodescoberta. Então, esse é o tema de hoje, dentro do pilar do desenvolvimento pessoal, da transformação pessoal. Então, o objetivo nosso sempre é o desenvolvimento, nos desenvolvermos, né, para melhorarmos como pessoa, como profissional, como ser, né, no mundo, e para isso é necessário que a gente se conheça bem também, então, o autoconhecimento que a gente fala tanto, ampliar a consciência, esses pilares todos, embora a gente aborde de maneira individualizada, todos têm muito em comum, um a ver com o outro, né? Então, as práticas de ampliação de consciência são para que a gente possa aprimorar o nosso autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala nos conhecermos melhor, significa quem sou eu, não é? E quando eu pergunto para mim mesmo, quem sou eu? Se a gente pergunta para uma pessoa, quem é você? A pessoa normalmente vai falar, eu sou fulano de tal, fala o seu nome, geralmente ela vai para a questão, muitas vezes, para o campo profissional, ou sou mãe de não sei quem, sou pai de não sei quem. Muitas vezes as pessoas se denominam pelo que elas fazem, ou pelo que elas têm, mas quando a gente aprende a sistêmica, muitas apresentações, né, que nós vemos pessoas que trabalham na área sistêmica, quando fala assim, quem é você? Fala assim, eu sou o Roberto, eu sou filho do Maurício da Claude, eu sou pai, eu sou esposo, ou companheiro, ou companheira de tal pessoa, né? Porque a gente fala também na sistêmica, a gente já coloca as nossas relações, a nossa origem, porque isso é que nos forma também, né? Quem nós somos, de onde que nós somos originários, porque é, embora a psicologia muitas vezes aborde a questão do individual, da individualidade, quando nós falamos numa psicologia com uma abordagem mais sistêmica, que é parte do, quando nós falamos do 4 pilar, do 3º pilar, nós falamos muito da psicologia sistêmica também, a gente se conhece, a gente pode aprofundar nessa questão olhando também para a nossa origem, porque muito do que nós vivenciamos, muito do que nós trazemos atualmente, tem a ver com a nossa história familiar, tem a ver com aquilo que nós herdamos, não somente a parte genética, mas também o epigenético, as questões, os traumas, as histórias transgeracionais, a epigenética, né? Tanto com a questão que nós herdamos muitas vezes qualidades, muitas vezes dificuldades, mas nós fazemos parte dessa grande árvore, né? Se nós fôssemos uma árvore, a nossa raiz é a nossa origem, é de onde nós trazemos a nossa individualidade, que não é só individual, né? Não somos seres individuais, nós somos seres coletivos, né? No sentido de que nós trazemos em nós toda uma genealogia, toda uma história de diversas e muitas pessoas que vieram antes de nós, passaram por histórias e muitas vezes isso é que nos compõe, então, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos vazios, as nossas qualidades, as nossas também bênçãos, também vêm desse sistema familiar. Então, é importante que a gente possa, quando falar em autoconhecimento, que a gente tenha essa visão integral, essa visão sistêmica, né? Quem que nós somos na vida? O que que nós vivemos até aqui? E o que que nos trouxe até aqui também.
né? Então, fazer essas reflexões são muito importantes para quem busca o autoconhecimento, para quem busca se conhecer melhor. E aí também vem a questão, né, que nós devemos conhecer a nossa luz e a nossa sombra. Então, muitas pessoas não olham para suas dificuldades, para sua sombra, para os seus problemas. E quando a gente não olha para isso, muitas vezes vamos viver essa sombra nas nossas relações, nós vamos projetar nos outros. Então, muitas vezes, quando nós temos dificuldade de relacionamento com alguém, essa pessoa é isso, essa pessoa é egoísta, a gente critica, a gente põe defeito. Muitas vezes, o que nos incomoda numa outra pessoa são questões que estão também na nossa sombra, então, são questões que nós não conseguimos perceber e nós olhamos para o outro e aí nós costumamos enxergar aquilo, mas porque aquilo também está em nós. Então, isso é um tema delicado, é um tema que nem todo mundo está disposto para entender, para perceber isso. Muitas vezes é mais fácil se falar do outro, olhar para as questões do outro, para os problemas, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, nas relações, mas não olharmos para nós mesmos e entendermos de onde que vem essa dificuldade, não é? Então, isso também é algo muito importante de nós olharmos quando nós buscamos esse autoconhecimento, quando nós buscamos nos conhecer melhor. É importante que a gente olhe, se conheça, possamos ver nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, não para ficar reforçando os nossos problemas ou para ficar se queixando, muito menos para ficarmos nos vitimizando, mas para conhecermos aquilo que nós trazemos e que nós possamos dar um encaminhamento mais saudável para aquilo, porque todas as dificuldades que nós temos, elas são passíveis de transformação, de modificação. Nós podemos aprender novas habilidades, nós devemos aprender, né? Nós devemos aprender a nos desenvolver, a crescer, a superar as dificuldades, a enfrentar os desafios, e assim nós somos seres em transformação, em mudança de forma, né? Não somente a forma física, como a gente percebe quando a gente vai envelhecendo, e claro, também buscar envelhecer de uma maneira saudável, né? Na questão física, fisiológica também, e principalmente a questão emocional, porque é, embora nós sejamos essa totalidade, o que nos leva adiante, né, o que nos direciona, sempre será o nosso emocional, né? Então, claro, se nós temos um problema físico muito grave, isso vai também afetar o emocional e vice-versa. Mas quando nós temos uma resiliência adequada, saudável, quando nós aprendemos a lidar com os desafios da vida, com as dificuldades, enfrentando, buscando um sentido naquilo, né? Como Nietzsche falou, né? Quando se tem um porquê, um para quê, nós conseguimos suportar qualquer como, né? Então, quando há um sentido para a nossa existência, a gente vai olhar para isso hoje também, falar dessa busca, dessa vontade de sentido, olhando para uma escola de psicologia que fala sobre isso, né, que trabalha com isso, nós vemos que o sentido é algo que nos direciona. E um sentido tem algo que nos remete a uma ideia de futuro, uma ideia de missão, uma ideia de para onde nós vamos, né? Então é importante isso. Nós sabemos que, principalmente trabalhando com a questão da meditação, do mindfulness, né? Nós sabemos que devemos viver no presente, no aqui e agora, né? Porque é a única coisa que nós temos. Mas, quando trabalhamos com mindfulness, quando trabalhamos com a sistêmica, nós sabemos que o futuro e o passado também devem ser levados em conta, não da maneira que nós vemos hoje. Então, hoje, nós vemos as pessoas perdidas num futuro temeroso, num futuro ameaçador, num futuro de problemas. Isso se chama ansiedade, né? Pessoas que vivem no futuro negativo, sempre achando que vai haver um problema, que vai dar errado, que não vai dar certo, né? Isso chama-se ansiedade, que é um olhar negativo para o futuro, que gera sensações, sentimentos físicos, emocionais negativos, nos dificulta. Então, viver no futuro de uma maneira negativa, com medo, com receio, com ideias que as coisas não vão dar certo, é a raiz da ansiedade. Então, nós dizemos que os ansiosos têm um excesso de futuro, porém, futuro negativo.
E quando se vive extremamente ou de uma maneira muito intensa no passado, então pessoas que têm muito excesso de passado, então o que que acontece com essas pessoas? Isso muitas vezes é comum em pessoas que envelhecem não saudavelmente, emocionalmente de uma maneira não saudável. Ficam saudosistas, somente valorizando o que já passou. Ah, porque antes que era bom, hoje não é. Porque eu perdi aquilo, porque eu não tenho mais isso, porque, né? Então sempre no passado, no passado. Ou então em coisas negativas também que aconteceram no passado. Ah, hoje eu estou assim, porque me fizeram isso, porque não aconteceu aquilo, porque eu não consegui aquilo outro. Então, excesso de futuro negativo. Isso muitas vezes gera depressão, né? Depressão como um vazio existencial que a gente vai ver como é tão prevalente na atualidade. Então, a questão do excesso de passado, que pode levar à depressão, o excesso de futuro, que pode levar à ansiedade, são maneiras disfuncionais de nós lidarmos com o tempo, né? Só existe o aqui e agora. Quando nós lidamos com o tempo de uma maneira disfuncional e vamos em excesso para o futuro ou para o passado dessa maneira, nós vamos sofrer e ter problemas inclusive de saúde, porque a ansiedade e a depressão são grandes males do mundo moderno, né? Cada vez numa prevalência maior, né? Mas eu disse que inclusive trabalhando de uma maneira saudável, nós devemos ter essa perspectiva de tempo, de futuro e passado. O passado como uma base, né, como a nossa origem, como a base da vida que chegou até nós e como um campo de grande aprendizado, de experiência de vida. Então, o passado como história, como aprendizado é muito importante, é fundamental. Nós não devemos abrir mão de olhar para o nosso passado como uma fonte de aprendizado, como uma fonte de grande sabedoria. Então, nesse sentido, o passado deve sim ser valorizado, deve ser visto, né, como a nossa história, como a nossa origem, como aprendizado daquilo que foi bom, daquilo que não foi bom e que nós podemos superar e transformar. Se a pessoa fala, não, eu vou apagar o passado, eu não vou esquecer tudo o que aconteceu, o que que vai acontecer? Se nós esquecemos uma experiência de vida, nós vamos tender a repeti-la, né? E é isso também é uma das bases da neurose, né? A tendência à repetição. Então, quando a gente tem consciência e aprende com a nossa própria história, a gente pode seguir adiante de uma maneira diferente. E é isso que a própria sistêmica busca, né? Ir para o que a gente chama de má consciência. Como assim má consciência? Má consciência é um nome que confunde de alguma maneira, né? Porque as pessoas pensam que se chama-se má consciência porque ela é má. Não, ela não é má. Chama-se má consciência porque ela nos deixa sentindo de uma maneira talvez inadequada, de uma maneira difícil. Por quê? Porque nós vamos contra as características que nós já conhecemos e vivenciamos negativas do nosso sistema. Então, se nós repetimos, por exemplo, um trauma, ou se nós repetimos uma dificuldade que nossos antepassados vivenciaram, se nós continuamos um padrão, muitas vezes, de escassez, ou de dificuldade de relacionamentos, ou de doença, né? Nós fazemos igual ao que muitos do nosso sistema fizeram, nós ficamos ali com a consciência tranquila, né? Por quê? Porque nós estamos repetindo. Nós somos iguais aos que ao que nossos antepassados também foram. Então nós não temos o receio de perder o pertencimento. Nós continuamos pertencendo a esse sistema, porém de uma maneira disfuncional, repetindo os padrões não saudáveis. Isso nos deixa com consciência tranquila ou também chamada desculpe, de boa consciência. E por outro lado, a má consciência significa que nós vamos buscar romper esse padrão, quebrar esse padrão e fazer diferente. É por isso que é má consciência, porque no fundo ela vai nos deixar com receio de perder o pertencimento. Ah, se eu ficar diferente da minha família, todo mundo na minha família é pobre, valoriza a pobreza, é contra a riqueza, e se eu for rico? E se eu for próspero, o que que vai acontecer? Vão me criticar, vão me julgar, de repente vão querer me excluir desse sistema familiar, e isso para mim
vai ser algo que vai me deixar com medo de perder esse pertencimento, com culpa por fazer diferente, por isso que se chama má consciência. Mas se nós conseguirmos ir de maneira diferente aos padrões disfuncionais da família, isso vai ser bom para nós e para a família também, né? Porque o próprio sistema familiar vai se beneficiar com qualquer pessoa que busque fazer diferente, que busque sair desse padrão disfuncional, né? Então, é assim que também a gente busca o autoconhecimento, entendendo quem nós somos, de onde nós somos originários e aquilo que nós trazemos também. Então, a questão dos valores e crenças, né, pessoais, como colocamos que nós iríamos falar hoje, isso também tem a ver, né, com esse padrão de autoconhecimento, porque muitas vezes, né, as nossas, eu diria que a gente não, eu não gosto de falar nem sempre, nem nunca, nem todas as vezes e nem nenhuma vez, porque sempre há exceções. Mas geralmente as nossas crenças, elas vêm do nosso sistema familiar, vêm da nossa família, daquilo que a gente aprendeu. E é importante aí diferenciar, claro, crença, né? Quando a gente fala de crença, não é somente crença de religião, são crenças como padrões que nós herdamos, porque também é uma herança também as crenças, os valores que nós temos, muitas vezes como valores da nossa família. Então, eu estava citando o exemplo da prosperidade, né? Se nossos pais, nós observávamos, víamos eles enquanto crianças brigando por causa de dinheiro, com dificuldades por causa de dinheiro, né? Muitas vezes nós decidimos que nós não teríamos dinheiro para não entrar em brigas e discussões, ou nós decidimos que de repente nós faríamos qualquer coisa para ter dinheiro, para fugir dessas brigas e discussões. Então, isso gerou algum tipo de trauma, e quando nós vamos para a vida adulta com um trauma que não é consciente, muitas vezes nós vamos ter atitudes, comportamentos disfuncionais que vão gerar muitos problemas para nós. Então, é importante a gente entender o que significa as crenças. Então, eu vou ler um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, que fala sobre isso, né? O artigo chama-se Nossas Crenças São Sistêmicas, e Modelam o Nosso Destino. E aí, nesse artigo, eu, eu trago algo mais detalhado sobre isso. Então, eu vou ler, o artigo não é muito longo, mas aí depois eu quero que vocês possam fazer um comentário, uma pergunta, né? Algumas perguntas. Então, quem ouve falar em crenças, normalmente as associa com crenças religiosas. Porém, essas são somente uma parcela do seu papel em nossas vidas. Exatamente tudo que escolhemos, fazemos e conquistamos, como nos relacionamos com as pessoas e também todas as experiências negativas são modeladas por nossas crenças de mundo. Vamos utilizar a visão sistêmica através de suas leis e ordens sistêmicas que irão auxiliar a ampliação da nossa visão para entender melhor sobre esse importante assunto. Quando definimos a vida, o fazemos de acordo com nossas crenças, então tudo passará por esse filtro. Alguns dizem e juram que a vida é um jogo e vivem jogando. Às vezes ganham e outras vezes perdem. Outros têm a crença de que a vida é uma guerra e passam a vida batalhando. Alguns creem que a vida é muito difícil, vivem esbarrando em dificuldade após dificuldade. E ainda aqueles que creem que a vida é um presente e são abençoados por essa crença, pois são presenteados cada dia ao despertar. Mas o que são e de onde vêm e como funcionam as crenças? As crenças são modelos de mundo que adquirimos em nosso processo de crescimento e aprendizagem. Geralmente as recebemos através de nossa família como uma forma invisível que molda as nossas experiências. Por exemplo, se acreditamos que as pessoas são más e podem nos prejudicar, como serão nossas relações sociais e profissionais? Se vimos desde pequenos nossos pais viverem conflitos sérios de relacionamento entre eles, como será nossa crença sobre casamento? E a partir disso, que tipo de pessoas iremos escolher para nos relacionarmos? E se viermos de uma origem familiar humilde, como será que nos sentiremos com a possibilidade de enriquecer e ter sucesso? Se isso irá nos afastar de nossas famílias? Essas são as chamadas crenças limitantes.
Temos também crenças potencializadoras, como, por exemplo, eu posso e consigo tudo que eu me proponho a fazer com dedicação. Ou a amizade é uma riqueza, ou também as pessoas são boas, e etc. Crenças também são campos de informação que inconscientemente balizam nossas ações. As crenças nos acompanham há tanto tempo que delas não temos consciência. Tem origem em nosso sistema familiar, a partir de tudo o que nossa família experienciou e fez parte de seu destino, e esteve presente subliminarmente em nossas criações, em nossa criação. Quando eu falo família, não me refiro somente ao núcleo de origem, pai, mãe, mas também aos antepassados, muitas vezes de várias gerações. As crenças são vivas, como um imprint na alma dos componentes da família, pois estão na nuvem do campo morfogenético, campo de informação do nosso sistema, que carrega esses vínculos e coexistem e co-interferem com o campo genético do DNA. Herdamos crenças, como também herdamos bens materiais. Porém, ao contrário desses, que podemos perder ou gastar, as crenças se perpetuam indefinidamente até que emerjam no campo da consciência e possam então ser transmutadas. Podem, como já exemplificado, ser crenças limitantes ou crenças potencializadoras, com as evidentes consequências em nossas vidas. Acrescentamos novas crenças ou ressignificamos as antigas quando passamos por experiências impactantes em nosso emocional, ou voluntariamente através da psicoterapia, leituras, filmes, vivências de PNL, constelações familiares sistêmicas e etc. Um cuidado ao se tomar, nem sempre observado por quem lida com essa delicada temática, envolvendo as relações entre terapeuta e cliente. As crenças têm uma função e servem a um propósito, mesmo quando são as crenças limitantes. Simplesmente tentar erradicá-las daquele cliente sem olhar o sistema ao qual essa crença serve pode ser, no mínimo, ineficaz. Por exemplo, uma pessoa passa por experiências de dificuldade financeira e constatamos, após uma investigação, que essa limitação vem da crença familiar e só é rico quem é desonesto. Ou é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Em um trabalho psicoterápico ou um trabalho de coaching, trabalhamos para ajudar o cliente a superar tais crenças. Por trás dessa crença, sistemicamente, pode haver outras questões mais profundas. A teoria das constelações familiares de Bert Hellinger nos prova que o dinheiro, assim como o sucesso, a saúde e tudo mais que acontece em nossas vidas, vem da nossa relação com a nossa mãe, sua linhagem familiar, e outras questões vêm do lado paterno. Muitas vezes houve histórias familiares de exclusão, por exemplo, por mau uso do dinheiro. Por vezes, nossa família no passado prejudicou outras para oferir lucro, através de apropriação, exploração, roubo e etc. Sim, isso já ocorreu nas famílias de todos nós, por vezes como vítimas e outras como algozes. E todo o nosso sistema fica emaranhado ao sistema dessas outras famílias. Somente uma abordagem sistêmica que explore e resolva esses emaranhamentos pode fazer com que essas questões e as suas crenças decorrentes se dissolvam e possamos, enfim, nos liberar. Para essa crença limitante ser transformada, é necessário que a sua função, ou seja, o que a mantinha atuante, possa emergir no campo de consciência e assim possa ser substituída por outra mais efetiva e congruente. Esse estudo é um campo de atuação apaixonante e instigante. Sempre é tempo de ressignificar antigas crenças limitantes e criar novas e melhores crenças. Vale muito a pena caminhar para um destino mais saudável. Aliás, essa também é uma crença, porém potencializadora. Então, essa é a importância das crenças, né? Inclusive, quando a gente olha vários modelos de psicoterapia, por exemplo, até mesmo a psicologia comportamental, né? Olha o que o Beck, Aaron Beck, né, que é o criador da comportamental, fala. As crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro determinam o modo como nos sentimos. O que e como as pessoas pensam afeta profundamente o seu bem-estar emocional. Então, não é somente a área sistêmica né, que olha para isso, né, para a questão das crenças. Nós sabemos que a terapia cognitiva
que eu falei do Aaron Beck, ela trabalha em 3 níveis de cognição, né? A parte intelectiva cognitiva. Ela trabalha com pensamentos automáticos, com crenças intermediárias e com crenças centrais, que são crenças muito arraigadas, né? E o Beck ele continua falando sobre isso. Ele fala assim: não é o que acontece conosco que determina o que nós sentimos, o que nós fazemos, mas o significado que nós atribuímos a isso que aconteceu e que é determinado por nossas crenças, né? Então, a crença ele coloca como um estado mental que pode ser verdadeiro ou falso, é uma crença, né? Não é porque eu acredito em uma coisa que ela é verdadeira, ela pode ser verdadeira e ela pode ser totalmente falsa também. Ela representa um elemento subjetivo da cognição, do conhecimento. A crença ela é subjetiva, mas nós já vimos que ela muitas vezes é continuada por gerações. Nossa família tem crenças que caminham por gerações até que a gente possa trazê-la para a consciência. A crença, ela na cognitiva se fala que é uma certeza que se tem de alguma coisa. Eu acredito, eu tenho certeza que os ricos são isso. Eu tenho certeza que o casamento é aquilo. Eu tenho certeza que dinheiro é isso, que a religião é aquilo, que sexo é tal coisa. Então, essas certezas que nós temos, essas convicções, são as crenças, né? É uma tomada de posição em que se acredita nela até o fim. É uma atitude que admite uma coisa verdadeira. Então, para nós, uma crença é algo verdadeiro. E ela vai gerar, por isso que, né, que eu coloquei no artigo, nossas crenças levam a pressuposições, levam a pensamentos e levam a comportamentos, né? Então, eu tenho uma crença que está lá oculta, inconsciente, aquilo vai gerar um padrão de pensamentos, de pressuposições, de coisas que eu acredito e que eu ajo, né, pensamentos automáticos e ações que vão se originar dessa crença e resultados, né? Quais serão os resultados? Né? Se eu penso algo, né, que vem ali do meu automatismo, das minhas crenças, eu penso, eu sinto e eu ajo, isso vai ter uma consequência, vai ter um resultado. Então, é importante que a gente possa entender nossos padrões de crenças para que a gente possa modificar e transformar isso. Por exemplo, essas crenças que eu falei como crenças intermediárias, né? Então, muitas vezes nós temos essas crenças intermediárias que são maneiras de se pensar, tá? Para que a gente possa se adaptar a alguns padrões de vida. Então, por exemplo, é, eu tenho que ser perfeito para ser aceito. Se eu não for perfeito, as pessoas não vão me aceitar. Imagina o que isso gera, né? Uma pessoa tem que ser perfeita. Ah, se eu não agradar aos outros o tempo todo, as pessoas vão me rejeitar. Isso leva a um padrão de comportamento salvador, né? Uma postura de salvador, né? Se eu trabalhar duro, eu vou conseguir ter sucesso. Aí a pessoa vai, trabalha duro, trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia, ela acredita que isso vai. Então são crenças intermediárias, né? E elas estão a base dessas crenças intermediárias são as crenças mais profundas, as crenças centrais que nós temos, né? Que são crenças muito assim, por exemplo, eu não sou digno de ser amado, as pessoas não são confiáveis, são crenças profundas que moldam o nosso comportamento, os nossos relacionamentos. O mundo é perigoso, né? Então são crenças muito importantes, crenças, por exemplo, de desamor. Eu sou uma pessoa, eu sou sozinho, eu sou abandonado, eu sou indesejável, ninguém vai me amar, por exemplo, né? Crenças de desamor, crenças de desvalor. Eu não tenho valor, eu sou incapaz, eu sou inadequado, eu não sirvo, eu sou fracassado, eu sou incompetente. Então, são crenças que tiram o nosso valor, né? Crenças de desamparo. Eu sou impotente, eu sou necessitado, eu sou frágil, eu sou carente, sou vulnerável. Todos esses tipos de crença, né, nos levam a um padrão, muitas vezes, de vitimização, um padrão de medo das relações, um padrão de dependência. E a gente acredita nisso, nem a gente fica toda hora falando isso, muitas vezes está ali na base das nossas relações. E aí a gente vai se relacionar com quem? Se eu, por exemplo, tenho uma crença, é, desamparo, eu sou carente, eu sou frágil, eu sou impotente, eu preciso, e eu nem tenho consciência disso, que tipo de pessoa eu vou buscar para se relacionar comigo? Se eu tenho essas crenças de desamparo? Pessoas que vão ter que cuidar de mim. Então, por exemplo, numa relação afetiva, num casamento, eu vou estar aqui buscando uma pessoa que esteja aqui, né? Como se fosse numa relação inadequada que eu tive ali
com a figura materna, com a figura paterna, eu vou buscar no relacionamento essa figura. Então, eu vou querer que o meu parceiro, que minha parceira, seja minha mãe, seja meu pai. Claro que isso não é consciente, mas eu vou me identificar, né, me afinar com pessoas que tragam esse tipo também, que precisem ser esse salvador. Eu sou a vítima e a pessoa precisa ser o salvador. Então, não é por acaso que nós encontramos, por vezes, relações abusivas, relações de traição. Ah, está culpando. Não estou culpando. Lembra que a gente sempre fala isso na sistêmica: não estou culpando e nem desculpando. A sistêmica busca olhar para as dinâmicas, ela busca entender de onde essas questões vêm. De onde que vêm os meus problemas? Entender, por exemplo, posso ter crenças sobre os outros. As pessoas são más, são boas, são exigentes, são leais, são desleais. Crenças sobre os outros, crenças sobre o mundo. Ah, o mundo é perigoso, o mundo é injusto, o mundo é ameaçador, o mundo é bom, o mundo é amoroso, né? Crenças saudáveis, crenças disfuncionais, né? Então, identificar essas crenças, identificar esses padrões é muito importante. Num primeiro momento, talvez isso não seja algo que vai me trazer um benefício. Ah, nossa, eu acabei de descobrir que eu tenho tantas crenças limitantes, que eu tenho. Então, a pessoa, muitas vezes, no primeiro momento, ela não vai se sentir bem. Mas aí, com a ajuda de um profissional, óbvio, né? Um profissional da área de saúde mental, né? Um psicólogo, um terapeuta, enfim, vai poder ajudar a pessoa nesse caminho da transformação. Mas tudo que não está na consciência, o Jung falava, né? O que não tiver na sua consciência, o que tiver no inconsciente, vira destino. Então, se eu tenho um padrão que me leva a ter medo, a ter desamor, a ter desamparo, e eu nem sei disso, eu vou atrair essas situações para a minha vida, eu vou sofrer com isso, e eu vou achar que é assim. Ah, o mundo é assim mesmo. Não tem como mudar. Isso é dessa maneira. Então, eu preciso descobrir essas crenças limitantes, né? Eu preciso identificar essas crenças, eu preciso trazê-las para a consciência e transformá-las, substituir essas crenças por crenças potencializadoras. Ah, mas isso é assim? Pega, põe uma, tira um papelzinho, põe em outro lugar. Não é assim. Você precisa muitas vezes, né, de um profissional que vai te ajudar nesse trabalho de transformação, né? Porque isso é uma questão de autoconhecimento e eu preciso de um profissional que vai me ajudar a mudar, né? A transformar isso que eu acabei de trazer para a consciência. O profissional próprio, o profissional vai ajudar também nesse trabalho. Então, muitas vezes a gente faz ali um trabalho sistêmico, uma constelação, um trabalho de psicoterapia, e nós vamos entendendo esse conteúdo, vamos descobrindo que por trás das nossas dificuldades, das nossas relações difíceis, com tudo, né? Porque tudo é relação, tudo é relacionamento. Por isso que a gente fala que a constelação é a ciência dos relacionamentos. Como é que eu me relaciono comigo? Que é o relacionamento intrapessoal. Com os outros, relacionamento interpessoal. Com o todo, com o relacionamento sistêmico. Como eu me relaciono com o trabalho, com a prosperidade, com o dinheiro, com a saúde, com a doença, com a sexualidade, com os outros. Tudo é uma questão de como nós nos relacionamos. Mas o primeiro é como nós nos relacionamos com a gente, conosco mesmo, né? Então isso é muito importante, tá? Porque olhar para isso, entender isso, evoluir, né, nesse esquema que é um esquema de desadaptação, um esquema de disfuncionalidade, conseguir descobrir isso e mudar, vai fazer com que nós possamos ter mais saúde, mais qualidade de vida, sair de um padrão de dificuldade, né, sair dos emaranhamentos que nós trazemos. Então, todos nós temos emaranhamentos, né? Todo mundo tem alguma dificuldade em um ou mais pontos da vida. Alguns têm dificuldade nas amizades, outros têm dificuldades profissionais, outros têm questões de saúde, outros têm várias questões, né? São os emaranhamentos que a gente traz. E eles não caíram de paraquedas, é importante a gente olhar para isso. Nossos emaranhamentos, eles não apareceram do nada e eles nem vêm para nos prejudicar. Através deles é que nós vamos conseguir olhar para essas dinâmicas, entender de onde elas vêm e aí sim fazer um trabalho de transformação, tá? Então, num primeiro momento, é isso
que eu vou trazer. Quero que vocês agora participem, falem algo, comentários, dúvidas, questões, observações, né? Para que a gente possa aí caminhar num diálogo, né, mais produtivo. Roberto, o problema é que às vezes as crenças são tão profundas São. que você não consegue nem olhar para elas. E às vezes, mesmo como terapeuta, você está vendo, você está mostrando, e a pessoa não consegue perceber. E aí são as barreiras que se colocam justamente para não caminhar. Né? E como lidar com isso, inclusive consigo mesmo. Então, esse é o trabalho da terapia, do terapeuta, não é? Claro. Porque, claro, vai ter uma maneira e cada pessoa vai ter um modo de ser acessada, né, nos seus conteúdos. É, Claro, às vezes o terapeuta, o paciente, o cliente entra, a gente já consegue ter uma noção, né, por meio da leitura corporal, por meio, né, dos traços de caráter, enfim, a gente observa, já sabe. E aí faz a avaliação, a gente consegue identificar o problema, né? Aliás, até às vezes nem é um terapeuta, né? Às vezes você já consegue ver o problema dos seus amigos, dos seus familiares, você consegue entender, mas os seus próprios é muito difícil, né? Exatamente. Mas como terapeuta, é importante que a gente tenha ferramentas, né, para ajudar esse cliente nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho da transformação, né? E aí vai de acordo com a abordagem que você segue, né? Então, cada pessoa, por exemplo, você Não, trabalha com a. e mesmo que não venha, mesmo que não aceite, também existe aquele limite que você não pode ultrapassar, né? Nós já vimos em constelação tudo extremamente claro e o constelado não conseguir perceber, não conseguir enxergar e dizer, não diz nada. E tudo bem, Sim, às né? vezes tem um momento daquela pessoa, né? Mas a gente, como profissional, como terapeuta, deve buscar todos os caminhos possíveis para que a Sim, pessoa traga isso para a consciência. Agora, a pessoa vai resistir? Ah, muitas vezes vai. Ela vai ter uma resistência. E aí ela vai entrar em mecanismos de quê? Lembra? Ela vai tentar é, desqualificar. Vai desqualificar a terapia, vai desqualificar o é, terapeuta, vai desqualificar a si própria, né, para não olhar para esse caminho de transformação. Por isso que é importante, por exemplo, numa constelação em grupo, né, fica é uma maneira mais talvez adequada de se colocar isso, porque você tem ali os presentes testemunhando. Então tem sim, maneiras de você reforçar e a pessoa ser obrigada a olhar para aquilo. A gente sempre brinca, né, que uma vez que viu não dá para desver. Mas é. então o primeiro caminho é a pessoa ela olhar, mas claro que pode ser que ela não queira fazer esse movimento de mudança de uma maneira mais imediata. Eu acredito que se a pessoa veio buscar, seja na terapia que for, ela já tem uma parte do caminho, uma porta entreaberta, para que a gente possa, como profissionais, né, com a competência que tivermos, entrar e ajudar essa pessoa. Se a pessoa nem chegou, significa que não está pronta. Agora, se ela já chegou, ela já está querendo, de alguma maneira, olhar. E mesmo assim, existe aquilo que a gente chama de ambivalência. Eu quero e, ao mesmo tempo, eu não quero. Eu quero parar de fumar, mas, ao mesmo tempo, eu não quero parar de fumar. Eu quero ampliar minha consciência, descobrir a origem do meu problema, mas, ao mesmo tempo, eu não quero. Por quê? Eu quero porque está me fazendo sofrer. E eu não quero porque também vai me fazer sofrer mudar isso. Então, essa ambivalência é muito humana. É muito comum as pessoas terem ambivalência. A gente deve também aprender a lidar com isso no trabalho profissional, porque isso vai acontecer. As pessoas vão trazer a sua ambivalência, o seu medo de mudança, a sua dificuldade. Então, é um processo, né? A gente fala que é um processo. Muitas vezes, uma Sempre que eu pessoa estando falo, pronta para isso, numa constelação, ela está pronta. Tudo bem, às vezes só a constelação, uma terapia breve vai ajudá-la. Se a pessoa ainda precisa de algo mais, a gente às vezes faz um trabalho, uma constelação, um trabalho de tempo, e fala, em diante você vai continuar uma terapia, porque eu, como profissional, sim, percebo que você vai precisar um caminho, um processo maior para sedimentar esse caminho de mudança. é Não é raro isso? acontecer, mas eu lembro bem, ficou muito marcado para mim uma constelação que você facilitou, e no final nós trabalhamos mais o neto. Não sei se você vai lembrar dessa situação,
uma pessoa de São Paulo, e que era tudo extremamente claro e óbvio, só que não estava indo de encontro ao que ela pretendia, qual era Ah, a prioridade dela. Então, ela simplesmente bloqueou, ignorou e falou: não me serviu. sim, claro. E Acontece, tudo bem, né? acontece e tudo bem. E Às vezes tudo a bem. pessoa vem, ela vem também, muitas vezes ainda não pronta, numa tentativa de manipulação. Isso é muito comum, né? Muitos clientes vão querer manipular o processo, né? Então, assim, aí eu vou lá nessa constelação, ou nessa terapeuta, porque eu vou provar que aquilo que eu penso está certo. E aí, não é, né? A pessoa Ou vai, querendo quando. milagre também, né? Sim, mas aí a pessoa vai querer uma coisa que ela imagina que seja o adequado, e não é. A pessoa precisa enxergar outras questões e lidar de outra maneira. Então, muitas vezes vai ter gente que não vai aceitar. Pessoas manipuladoras, né, que é o traço de caráter psicopatia, né? Então, às vezes elas vão tentar, né, elas vêm, embora os psicopatas, né, como traço de caráter, não sociopata, mas psicopata, muitas vezes ele nem vem para um processo terapêutico porque não, para ele não é adequado, não é, vamos dizer assim, não é algo que ele busca ampliar consciência, ele busca continuar no seu processo manipulativo, né? Nas relações de manipulação. Então, geralmente os psicopatas nem vêm. Quem vem mais são os orais, né? Porque são mais carentes, mais abandônicos, né? Muitas vezes quem vem também, os rígidos, traz de caráter rígido ao masoquista. O masoquista, quando não aguenta mais, quando está para explodir a panela de pressão. O rígido, quando tem questões que ele perde as competições ou tem dificuldades, ou começa a aparecer as dinâmicas triangulares, relações com traição, tudo vem. Então, esses são os que mais vêm. O esquizoide, ele não está nem aí, ele está no mundo da lua e às vezes não vai buscar. Às vezes outros é que vão mandar com que ele venha. E os psicopatas quase nunca vão vir. Difícil, né? Então, a gente sabe também, olhando para as pessoas, entendendo essas dinâmicas, que cada um tem o seu modo, né? E aí a gente vai ter, como terapeuta, cada vez buscando ficar mais experiente, né? Aprender como conduzir essa pessoa para um caminho de sucesso terapêutico, né? Que às vezes requer um tempo, requer, né? E tem gente que realmente é, é, vai sair. Tem um caso assim que foi dentre, sei lá, as milhares de constelações que eu já fiz, teve um que ficou bem emblemático, né? Que foi uma constelação individual, um rapaz que chegou e eu já identifiquei pelo traço de caráter a dificuldade que ele tinha na relação com o pai, no vínculo doentio lá com a mãe, etc. Né, o pai que saiu, que o abandonou, entre aspas, e tudo mais. E aí a constelação com elementos ocultos mostrou exatamente isso. O representante dele olhava diretamente para o representante do pai, que foi colocado como oculto, né? Então, e mesmo assim, ele estava lá olhando, e eu mostrei, está vendo para onde você está olhando, quando eu revelei a ele assim, sabe? Ah, para o pai, né? Isso aqui. Eu fiquei com ele 3 horas e meia, quase 4 horas, mostrando, repetindo. Pois ele não saiu reclamando, dizendo que não funcionou para nada, falou para os amigos, falou para a mãe ligou para reclamar, um cara de 30 e poucos anos de idade, né? Então, assim, quando a pessoa não quer, eu tenho certeza que um momento vai cair não vai cair nenhuma ficha, vai cair uma bomba que vai explodir, e aí ele vai olhar e ele vai lembrar, pois aquele terapeuta, aquele constelador, ele me falou tudo isso. Mas aí só quando ele estiver bem pior do que ele já estava, quando ele veio, né? Então, também a gente tem que respeitar cada um Só quando a com a dor sua for possibilidade. insuportável, né? Exatamente. Quando já É. estiver ali no ponto de não mais Sim. aguentar, ele vai lembrar. Por quê? Uma vez que viu, você pode voltar até para o inconsciente, mas não vai desver, ela vai voltar, né? A pessoa vai entender isso em algum momento, e às vezes ela vai voltar a procurar você, às vezes não vai, vai em outro, mas o importante é a gente fazer o nosso trabalho. O importante é a gente fazer aquilo, né, para o qual a gente se preparou para fazer, e que é poder ajudar as pessoas, né? E a ajuda também tem que ser dentro daquilo que o outro suporta, né? O outro também tem que buscar esse movimento, né? Que mais? Mais alguma coisa? Séria, Vera? Continuamos? Então vamos lá. E aí, eu quero.
Eu tenho uma falar. dúvida, Fala, doutor. pode falar, Vera. Eu entendi bem essa questão da cura na constelação familiar, dependendo de cada caso. Mas eu gostaria de entender melhor, não sei se tem uma explicação para isso, aquele fenômeno que acontece na constelação no fim, quando entra a harmonização. Que fenômeno que é esse? Não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, vou pegar o meu caso. Eu fiz umas constelações porque eu tenho uma dor crônica e constelei a dor. Então, aquilo foi, durante todo o processo, no final, essa dor se despediu, entendeu? Eu queria entender, assim, que fenômeno é esse? Eu sei que existe a diferença, por exemplo, numa terapia de cura, dependendo da situação, a pessoa tem que procurar uma terapia alternativa, né? Um terapeuta, para ajudar nesse processo de cura. Mas que fenômeno nessa constelação é essa quando chega no final e tem aquela harmonização? Eu não sei os termos que usa, entendeu? Tá, Mas, por entendi. exemplo, O que a dor se acontece? despediu. Sim, Por sim. exemplo, no meu caso, a dor se despediu, a dor foi embora. É um fenômeno isso ou é porque veio para a consciência e a pessoa mesmo vai buscar a sua autocura? É mais ou menos isso. Estou meio confuso, mas Não, tá bom, entendi. Aqui, assim, eu não sei porque existem vários estilos de constelação, vai ter escolas diferentes. O que eu posso te dizer assim, dentro do modelo como eu faço, existem fases na constelação. Então, ela basicamente tem algumas fases. Então, a primeira fase a gente pode dizer assim, é a pessoa trazer o seu problema, falar a sua questão, né? Depois a gente vai olhar para a questão no campo, vai posicionar os elementos, né? Os representantes, vai acontecer um movimento, a gente vai trazer outros representantes, outras questões, até que aquilo vá se mostrando, que a gente possa entender qual é a origem da dor, da doença, da dificuldade do relacionamento, enfim, da escassez, qualquer que seja o problema que a pessoa traga. E aí, numa fase final, né, a gente vai buscar uma solução saudável para aquela dinâmica. Né? Então, a fase final seria a fase de solução dessa questão. A própria doença, assim como os problemas, elas têm uma função, tá? Não, nada vem para nos fazer mal. A doença, ela não vem para nos prejudicar, ela vem para nos trazer uma mensagem. A doença é como se fosse um mensageiro. Né? Então, vou dar um exemplo. Então, a pessoa de repente está lá bebendo, fumando, com uma vida totalmente sedentária, nada saudável. Aí daqui a pouco aparece o diabetes, ela fica com neuropatia diabética, tem dor ou tem dificuldade, enfim. Aí a pessoa fala, nossa, mas que doença ruim, fica com raiva da doença, quer tratar a doença. Essa doença simplesmente veio para mostrar que a vida dela estava doentia. Então a doença ela tem uma função. Né? Então, a doença, o problema, o emaranhamento, ele traz uma função de mostrar alguém que estava excluído, de revelar uma dinâmica oculta, né? De uma disfuncionalidade. Quando você consegue, na constelação, entender qual é a função dessa doença, qual é a mensagem que essa doença vem trazer, ela vai ter cumprido a sua função e no próprio campo, o representante da doença sente isso e ele se afasta ou ele senta no campo, ou ele vai sentar lá para fora, porque ele sente que não está mais necessário ali. Então, esse seria, em resumo, né, o significado de um problema, uma doença, um sintoma que se retira do campo. É porque ele já cumpriu, já foi mostrada qual é a sua função, já lidamos com ele de uma maneira sistêmica, através das falas sistêmicas, né? Enfim, de um caminho de solução que a gente possa de uma informação nova naquele campo que a gente traz, porque quando a gente traz uma fala sistêmica, uma frase sistêmica, um posicionamento sistêmico de cura, a gente está trazendo uma possibilidade nova para o campo, uma nova informação para aquele campo sistêmico que se reorganiza. E aí a doença já cumpriu, o sintoma já cumpriu a sua função, ele sente que perdeu a força. É por isso que ele se afasta. Entendeu?
Bom, então, quando nós falamos nessa questão do autoconhecimento, né, é importante que a gente possa, além de olhar para nós, que a gente possa olhar para o que nos levará adiante, né? Porque é como eu falei, o tempo, se for vivido de uma maneira disfuncional, para o futuro é ansiedade, para o passado é depressão. Mas quando nós vivemos o passado como história e aprendizado, gerador de sabedoria, e o futuro como projeto, como uma meta, como um sentido para a vida, isso é saudável, né? Sabendo que nós estamos no presente, vivendo aqui e agora, porém trazendo tudo que nos trouxe até aqui, o passado, no presente, e direcionando esse presente para algo mais saudável, para um propósito, para uma missão, para um compartilhamento, para levar algo adiante para o mundo, né? Para trazer algo para o mundo que seja o nosso legado. Então, aí vem algo que eu acho muito importante, que é o sentido. Qual é o sentido da gente estar aqui? Isso vai além do autoconhecimento. Eu vou me conhecer, eu sei dos meus potenciais, das minhas dificuldades, da minha história, dos meus traumas, das minhas habilidades. Então, eu trago tudo isso. E para que isso vai servir? Só para mim? Então, é para mim, para o meu interesse, não, para o meu ganho. Então, quando eu fico fechado em mim, né, isso de alguma maneira não se expande. O Hellinger falava assim, né, quando perguntaram para ele assim, como eu sei se algo que eu faço, algo que eu escolho, está a serviço da vida? Porque a gente fala muito nisso, né, de estar a serviço da vida. E o Hellinger falou assim, quando tudo que você escolhe te levar para o mais, está a serviço da vida. Quando te levar para o menos, está no sentido da morte. Né? Então, como assim? Tudo que for para o mais, para a abertura, para o crescimento. Então, quando você está num caminho da vida, você vai ter mais o que? Mais tudo. Né? Você vai ter mais abundância, mais prosperidade, mais saúde, mais relacionamentos afetivos, mais problemas para resolver, mais questões para lidar. Então, é o mais, você está caminhando para o mais. Você está ampliando, você está abrindo. Isso está sentido da vida. Quando você está se encolhendo, indo para o menos, você está no caminho da morte. Né? Então, tudo que é para o mais é vida, tudo que é para o menos é morte. Então, indo para o mais, isso tem um sentido, né? Porque a vida tem um sentido. A vida tem o sentido de continuar. Qual é o objetivo do sistema familiar? Como todos os sistemas têm um objetivo. Né? O que é um sistema? Se a gente olhar para a teoria dos sistemas, que é muito anterior à constelação, né? A teoria dos sistemas é estudado há quase mais de 6 décadas. Um sistema, ele tem todo um campo de interrelacionamento, então todos os elementos do sistema se interrelacionam, são interdependentes e todo o sistema caminha para um objetivo. Então, por exemplo, você tem uma empresa. A empresa é um sistema. Quais são os elementos que se interrelacionam? São os elementos da empresa, os colaboradores, a diretoria, com quem que eles lidam, com os clientes, com o mercado. Então, todos se interrelacionam, são interdependentes. E qual é o objetivo da empresa? É levar os seus serviços adiante, né? Ser útil e ter lucro, né? Então, todos crescem, a empresa cresce, as pessoas que usufruíram dos serviços ou dos materiais daquela empresa também vão ter algo. Então, é um crescimento. E o sistema familiar? Nós estamos interconectados e somos interdependentes com todos que vieram no sistema familiar e com todos que entraram e se vincularam ao nosso sistema familiar. Então, os que casaram, por exemplo, com pessoas, os que prejudicaram o nosso sistema familiar, os que beneficiaram o nosso sistema familiar, todos eles passam a fazer parte do sistema familiar ampliado, que não é só a família de origem, né? E aí, qual é o objetivo do sistema familiar? Seguir adiante, seguir para a vida, que continue indo adiante, tendo relacionamentos, tendo descendentes, crescendo, ficando mais saudável. Esse é o objetivo
a missão e o sentido de um sistema familiar. Então, quando a gente fala do sentido, né, a gente lembra que na própria psicologia existe a psicologia do sentido, que é a logoterapia. Eu já até comentei sobre isso nos encontros passados, se não me engano, foi até no encontro passado. A logoterapia, ou terapia do sentido, que quem criou foi o Viktor Frankl, né? Que era um neurologista e psiquiatra suíço, que foi preso no campo de concentração. Então, para que ele pudesse continuar vivendo, ele se apegou ao sentido. Porque, como a gente sabe, quem sobreviveu num campo de concentração, na época do nazismo, que morreram lá 6 milhões de judeus e 5 milhões de outras pessoas, como outras religiões, ciganos, negros, enfim, né? Foram mais de 11, 12 milhões de pessoas que morreram em campos de concentrações na Segunda Guerra Mundial para os nazistas. O Viktor Frankl foi um dos 2% que sobreviveu. E ele conta na história dele, nos livros dele. Então, esse livro aqui, ó, Em Busca do Sentido, né? Em Busca do Sentido é um dos grandes livros dele, né? Tem vários outros, né? Ele criou a terceira escola de psicologia de Viena. Depois do Freud, que foi a primeira, o Adler, que foi a segunda, ele criou a terceira escola, que ele chamou de logoterapia, ou terapia do sentido. Logos é sentido, né? Então ele coloca assim, eu vou aqui ler alguns trechos do livro dele para que a gente possa entender, porque isso tem muito a ver com autoconhecimento e com sentido, né? Então ele fala, quero explicar porque eu tomei o termo logoterapia para designar a minha teoria. O termo logos é uma palavra grega e significa sentido. Logoterapia, ou como tem sido chamada por alguns autores de terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana e tem bem como na busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia, a busca de sentido na vida de uma pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Por essa razão, costumo falar de uma vontade de sentido, a contrastar com o princípio do prazer, ou como também poderíamos chamar da vontade de prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana. E contrastando ainda com a vontade de poder, enfatizada pela psicologia adleriana, do Adler, através do uso do termo busca de superioridade. Então, ele menciona aqui as duas escolas que o antecederam, que é a escola do Freud, psicanálise, a escola do Adler e a escola dele como terceira escola, onde ele coloca aqui a vontade do sentido é algo muito importante para o ser humano. E aí ele fala, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária na sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Ele coloca como uma motivação mesmo, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui que é interessante de colocar. Ele coloca algo importante que o posiciona de alguma maneira diferentemente dessas escolas anteriores, né? Então ele coloca assim: esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará a sua própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são nada mais do que mecanismos de defesa, formações reativas ou sublimações. Mas pelo que toca a mim, eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa. Nem tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor a minhas formações reativas. O que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e valores. Tá? Aí ele coloca pesquisas, né, porque esse livro é da década de 80, 90, ele coloca que na França, uma pesquisa de opinião pública mostrou que quase 89% das pessoas consultadas admitiram que o indivíduo precisa de algo em função do qual viver, né? E 61% admitiram haver algo além ou alguém em suas próprias vidas pelo qual estariam prontas até a morrer, né? Então ele repetiu essa pesquisa na clínica de Viena, tá? E a diferença entre vários países é poucos por cento, né? Então mostrando exatamente isso.
é que as pessoas buscam um sentido pelo qual viver. E foi o que Nietzsche falou. Se a gente tem um porquê, um para quê, a gente pode suportar qualquer como. Que foi como ele viveu no campo de concentração. Ele foi um dos 2% que sobreviveu. E ele colocou que ele iria sobreviver porque ele queria contar ao mundo essa história, ele queria reencontrar a sua família. Né? A família dele, a esposa e filha morreram, não reencontrou, mas essa experiência, né, do psicólogo no campo de concentração, ele contou para o mundo inteiro. Fundou uma escola de psicoterapia, ajudou milhares de pessoas no mundo todo, né, e até hoje ele traz essa contribuição, mostrando que o sentido é muito importante. Então, a gente colocar o autoconhecimento sem um sentido para isso, também fica faltando alguma coisa. Né? Então, é importante falar dessa frustração existencial que a gente tem muito no mundo de hoje. E ele coloca assim: a vontade de frustração existencial, né? A vontade de sentido também pode ser frustrada. Nesse caso, a logoterapia fala de frustração existencial. O termo existencial pode ser usado de três maneiras, referindo-se à existência em si mesma, isso é, o modo especificamente humano de ser, de existir, ao sentido da existência e a busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou seja, a vontade do sentido. E ele desenvolve toda essa questão, falando das neuroses e tudo mais, né? Mas colocando dessa fundamental importância de nós termos um sentido, porque ele coloca também que o vazio existencial, ele coloca assim, numa outra parte do livro dele, que o vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX, porque ele escreveu esse livro no século XX. E eu diria que no XXI está muito mais ainda, né? Então ele coloca, isso é compreensível, pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou verdadeiramente humano. No início da história, o homem foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. E tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções. Acresce-se ainda que o ser humano sofreu mais outra perda no seu desenvolvimento mais recente, que são as tradições que serviam de apoio para o seu comportamento, atualmente vem diminuindo com grande rapidez. Então ele coloca aí uma pesquisa, um levantamento que ele fez entre os alunos dele de psicoterapia, né, os alunos europeus, que 25% mostravam mais ou menos acentuado grau de vazio existencial. E nos alunos norte-americanos era 60%. Isso décadas atrás. Né? Hoje em dia, certamente, o vazio está muito maior. Isso a gente pode comprovar na busca de prazer que a gente observa as pessoas hoje em dia. Então, uma tentativa de buscar o prazer que é através de quê? Redes sociais, são coisas rápidas, A é a dopamina fácil. geração da dopamina, a geração da dopamina, exatamente, que busca um prazer efêmero através de vícios, de compulsões, de álcool, de sexualidade, de compras, né, de vídeos rápidos do TikTok, enfim. Isso tudo como mecanismos que as pessoas buscam para ter esse prazer. Por quê? Porque elas têm que encobrir esse vazio existencial. E é Né? muito comum, Roberto, pelo menos eu ouvi isso até na minha infância. A pessoa está extremamente depressiva, extremamente triste. Perdeu sentido para a vida. Exato. E até levar um suicídio, alguma coisa assim, porque realmente perdeu um objetivo de Exato. vida. Se Perdeu você não tem sentido mais o sentido para a vida, você tem o sentido para quê? Para o para a seu morte. complementar, para a morte. Né? É. Então, por isso que o sentido da vida nos leva para frente, para o futuro. Né? Então, a gente vai para o mais, a gente cresce, a gente amplia, a gente compartilha, a gente se relaciona. Né? E quando a gente vai para o movimento oposto, é o movimento da morte. É algo a se prestar muita atenção, né? A se ter isso muito atento. Exatamente. Exatamente. Ah, bom, então nós acho que abordamos aí, né, dentro desses dos assuntos de hoje, né, como a gente deve buscar se conhecer, olhando para as nossas questões, para a nossa sombra, para a nossa luz, para a nossa origem, para o nosso transgeracional, para as crenças e valores que nós trazemos, como nós podemos transformar tudo isso,
para o sentido que a gente deve dar para a vida, para que a gente possa caminhar para frente, para o mais, né? E aí, às vezes não é fácil fazer isso sozinho, eu diria, né? A pessoa tem que ter um caminho de busca já por algum tempo, né? Ser um buscador, né? Às vezes a pessoa vai para esse caminho depois de muito sofrimento, de muitas dificuldades, né? De muita busca, e em algum momento ela vai encontrar o caminho, né? Como o Hellinger falava, um buscador, ele ali no seu sistema familiar vai ser uma pessoa que vai trazer uma possibilidade de transformação, né? É aquela pessoa que é diferente, que vai ter que ir para a má consciência, que vai ter que buscar. E eu diria que existem hoje diversas maneiras de nós conquistarmos isso. E eu vejo como muito importante a pessoa buscar um profissional que vá ajudar nesse caminho, nesse processo de ampliação da consciência, de busca de caminhos mais saudáveis, né? E existem várias ferramentas também, ferramentas além do psicoterapeuta, além da sistêmica, ferramentas psicoterápicas, ferramentas de coaching também, ferramentas de autoavaliação. E para fechar hoje, a nossa vivência, a nossa prática de hoje, eu vou trazer duas dinâmicas para a gente olhar, né? Que vão ser essa parte final. Então, eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente já colocou, ou se a gente segue. Podemos seguir. Seguimos. Então, eu vou compartilhar uma imagem com vocês, aqui de um. Estão enxergando? Sim, Tá. Então, é a roda, uma das rodas da vida. O que a gente fala da roda da vida é que ela é um instrumento gráfico, né? Inclusive, eu posso até depois compartilhar isso lá no grupo do WhatsApp, né? Da comunidade Ser Integral, essa imagem. E essa roda da vida, existem vários tipos, até se alguém quiser pode criar a sua própria roda da vida, mas é importante o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu vou... Eita, o que que eu fiz? Só um minutinho. Hum, eu quero mostrar... Não, eu acho que não. Eu quero poder... Eu não sei se vocês veem o meu cursor, o meu mouse movendo aqui, não? Conseguem ver dentro da figura? sim. Ah, tá. Então vocês estão vendo o mouse se mover, né? Então você percebe que nessa roda da vida ela se divide em 4 quadrantes. Tá aqui, pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. Esse é um modelo, tá? Existem diversos modelos. Dentro de cada um dos quadrantes existem 3 divisões. Então, no pessoal tem 3, no profissional tem 3, no relacionamento tem 3, na qualidade de vida tem 3. Podia ter 4, podia ter 2, podia ter 6. Você pode criar, né? Então, é o que eu estou dizendo. Mas a gente faz, como é que a gente age nessa roda da vida? Aqui no centro, esse centro que está esse círculo escuro, a gente daria aqui uma nota 0. E aí você vê que vem 1, 2, 3 até 10. Como se fosse uma graduação, uma nota que você for dar. Tá? Então, dentro do pessoal, existem 3 compartimentos. Um chama saúde e disposição, o outro desenvolvimento intelectual e o outro equilíbrio emocional. Então, quando você tiver essa roda da vida, você pode pegar um lápis e preencher. Então, por exemplo, você vai preenchendo aqui. Ó. Ah, na saúde e disposição eu dou nota sei lá, dou nota 5. Eu ando meio indisposto, ando meio cansado. Ah, sei lá, minha saúde não faz tempo que eu não vou no médico para olhar e tal, eu dou nota 5. Desenvolvimento intelectual, ixi, pior ainda. Eu nem leio, nem estudo, faz décadas que eu não olho para nada disso, tal, só vejo o Big Brother, dou nota 2. E o equilíbrio emocional, também talvez dou uma nota ruim, estou com problemas, está difícil, ainda não procurei terapia, dou nota 3. Então você preenche. Aí o profissional, próximo campo. Aí você vê que no profissional tem realização e propósito profissional, recursos financeiros e contribuição social. Aí você dá uma nota. Ah, não, realmente, o meu trabalho, todo o meu foco da minha vida é o meu trabalho. Então, eu me realizo no trabalho, eu dou nota 10, eu trabalho 16, 8 horas por dia, nem vejo quase minha família, tá bom.
O recurso financeiro, então, tá bom, né? Até melhorou, porque eu estou trabalhando muito, eu dou nota 9. E a contribuição social, não, através do meu trabalho eu ajudo e tal. Então, a pessoa vai dando nota. O próximo quadrante é relacionamento. Aí tem o relacionamento familiar, o desenvolvimento amoroso, que seria a parceria afetiva, e a vida social, amizades, grupos. Aí você dá uma nota também de 0 a 10 para cada um desses. E na qualidade de vida tem aqui a criatividade, hobbies, diversão, tem aqui a plenitude e felicidade e a espiritualidade. E aí você vai dando uma nota para cada um desses 12, né, desses 12 compartimentos, né? E você vai observar graficamente como é que isso fica, né? Depois que você preencher, tá? Então você, é, através desse olhar gráfico, né? Você vai dando uma nota para tudo isso e você vai é, podendo perceber dessa maneira gráfica. Deixa eu ver, acho que eu consigo colocar aqui, peraí. Ah, agora eu acho que eu descobri, peraí. Smart Pen, vamos ver se dá. Então, por exemplo, estou aqui na saúde e disposição, eu falei que dava ali uma nota, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Mais grosso, consigo. Então, peraí. Ok, vamos lá. Aqui agora acho que então lembra que eu tinha dado aqui? Não, não é assim. Não é isto que eu quero isto. Então eu tinha dado aqui uma nota 5, né? Vamos ver, vamos só marcar aqui umas notas. Aqui nota 3. Aqui também foi nota 3, né? Mais ou menos, só para a gente poder olhar como é que vai ficar graficamente isso aqui. Aqui eu dei. Ei, que você está desaparecendo? Você consegue enxergar, né, que eu estou preenchendo? Dá para ver, né? Compartilhar. Aí aqui eu dei nota 10. Aqui eu dei nota 9. Exato que eu dou, não, eu risco depois ele apaga, né? E aqui eu também dei uma nota alta. Nem precisa preencher, coloca só o risco. Só para a gente ver, né? Porque É, fica gráfico, né? E aí assim por diante. E aí quando eu preencher todos os campos, o que que vai acontecer? Eu vou poder perceber em quais áreas da vida eu estou priorizando e quais áreas da vida eu estou deixando de lado, né? Tá? Então aí isso é uma maneira gráfica, né? A roda da vida é uma maneira, é um exercício, uma dinâmica muito reflexiva, né? Que traz bastante possibilidade de insights, de olhar, porque tudo que a gente escreve também, né? O próprio ato de escrever é uma maneira da gente poder ampliar a consciência. Então, às vezes eu não antes de colocar aqui na roda da vida, eu nem percebia o nível que eu estava cuidando, por exemplo, da minha saúde. Agora eu percebi. Então você vê que preenchendo a gente consegue dar aqui um olhar, né? Então a roda da vida é algo bem importante. É um exercício ao mesmo tempo simples, né? De uma execução simples, porém que para ser feito precisa de uma reflexão profunda, né, das minhas próprias dinâmicas. Eu vou passar, não estava nem percebendo a minha espiritualidade, nem olhava para isso. Eu só olhava, por exemplo, para o profissional, nem olhei mais para os meus relacionamentos. Eu estou vendo aqui que meus filhos, nem quando eu chego em casa, eles nem olham para mim. Quem é esse mãe? Quem é esse homem estranho que está chegando em casa, né? Então, de repente, assim, eu percebo que não estou nem mais dando importância para minha família, e assim por diante, né? Então, é uma maneira de se perceber, de se olhar para tudo isso e poder fazer o que com isso? Resolver fazer alguma coisa se eu quiser, né? Então, se eu percebi que, de repente, eu estou tão priorizando um lado da minha vida e abrindo mão de outros, porque não dá para falar assim, ah, porque a vida é um todo. Ninguém vai ter nota 10 em tudo, isso não existe, não conheço, né? Ninguém que tenha nota 10 em tudo. Mas quando a gente olhar e ver que algo está muito abandonado no nosso cuidado,
no nosso cuidar, né, da vida, a gente precisa priorizar isso de alguma maneira, tá? Então, a roda da vida é uma das ferramentas que você pode usar, né, para ampliar o autoconhecimento. E é uma ferramenta, como eu disse, ao mesmo tempo de simples execução, mas que nos faz refletir e olhar para algo que por muitas vezes nós não estávamos nem olhando, tá? Querem fazer algum comentário sobre a roda da vida? Não, acho sensacional. Inclusive, eu uso nos meus clientes. Perfeito, muito bom. E você sabe que existem dezenas, milhares de tipos de roda da vida, né? A gente vai usar aquele que mais se adequar. Ou criar uma nossa própria roda da vida também, né? A gente pode criar A também. minha tem pequenas variações da sua, É, pequena, é, mas é o basicão. exato. E agora eu vou compartilhar uma outra figura que eu acho muito bacana, muito interessante, que é o Ikigai. Vocês conhecem o Ikigai? Já ouviram falar? Conheço, mas nunca utilizei. O Ikigai eu acho fantástico, né? Ele vem da filosofia oriental, do Japão, e em japonês ele significa razão para existirmos, ou sentido, né? Então é uma outra maneira de se olhar para o sentido. Então é uma intersecção de quatro círculos, tá? Quatro círculos. Aqui em amarelo, o que você ama fazer, o que você gosta de fazer. E a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes atuam numa área profissional que elas odeiam, né? Quando eu encontro alguém que vem me procurar e está, vamos dizer assim, nessa direção, eu falo, olha, existe a possibilidade de você mudar a sua área profissional? Porque imagina, você, um terço a mais da sua vida está vivenciando algo que você odeia. Isso é um campo gerador de doença, altamente gerador de doença, de disfunção, de desequilíbrio, né? A pessoa fala, não, eu tenho que ficar nessa área porque eu preciso, porque não tem como mudar agora, talvez, um dia, talvez. Então, eu falo, olha, então, de alguma maneira, você tem que utilizar o seu tempo fora do trabalho para fazer outras coisas que você ama, nem que seja num trabalho, num voluntariado ou de alguma outra maneira, porque não dá para ser feliz se a pessoa viver fazendo algo que ela não gosta, ou que ela suporta, né? Então, um dos quadrados aqui, o que você ama fazer. Outro, o que você é bom em fazer? O que você tem habilidade, tem técnica, capacidade para fazer bem feito? O outro, o que que o mundo precisa, né? O que que o mundo necessita, dentre várias coisas, né? E o outro, o que você pode receber por isso, em termos de honorários, né? De ganho de serviço. Quando você une os quatro, por exemplo, você trabalha numa coisa que você ama, você é bom no que você faz, as pessoas precisam do que você faz e você ainda pode ganhar por isso, nossa, isso é o Ikigai. Isso é o propósito, o sentido total, né? Une as quatro coisas fantásticas. Então, olha assim, mas aí tem todas as intersecções entre esses campos. Então, por exemplo, amarelo e verde. O que você ama fazer e o que você é bom, você faz bem feito, é a sua paixão, né? O amarelo, o que você ama fazer, e esse aqui, rosa, é rosa isso aqui? Acho que é um rosa, né? O que o mundo precisa. O que você ama fazer e o mundo precisa pode ser a sua missão. Aqui o rosa, o que o mundo precisa e você pode receber por isso é a sua vocação. E aqui o verde, o que você é bom e que você pode ganhar e receber por isso é a sua profissão, né? Então pode ser que a pessoa tenha uma profissão porque ela é boa nisso, ela ganha com o que ela faz, mas ela não ama fazer isso. E por vezes é até uma coisa que o mundo não precisa tanto. Então ela só está aqui na profissão. Ou então, às vezes, a pessoa ama fazer uma coisa, né? E é boa em fazer aquilo, é uma paixão, mas às vezes as pessoas não precisam, né? E ela nem ganha por isso, porque ela não trabalha com isso. Por outras vezes, você pode receber por alguma coisa, o mundo precisa disso, então isso é sua vocação, mas às vezes você nem trabalha nisso, né? E por vezes você vai fazendo essa intersecção, né? E aí também tem os vazios. Então, por exemplo, você aqui, né, nesse campo aqui triangular, né? Você vê que é uma intersecção de três. Olha só.
Você ama fazer alguma coisa? Amarelo. Você é bom nessa coisa? Verde. E você pode ganhar por isso? Azul. Porém, a intersecção dos três não tem o rosa que o mundo precisa. Então, o mundo não precisa. Então, aqui, ó, você se sente satisfeito, mas se sente inútil. Por quê? Porque você não tem como compartilhar isso com outras pessoas. Porque as pessoas não precisam disso. Aqui nesse canto direito, você ama fazer alguma coisa? Amarelo. O mundo precisa, aqui o rosa, e você pode ganhar por isso. Porém, você não é bom nisso, então você tem entusiasmo, você tem satisfação, mas você se torna inseguro, incerto. Por quê? Porque você não é bom nisso. Você ama fazer, você pode até ganhar por isso, você trabalha com isso, o mundo precisa, mas você não se preparou adequadamente. Então você pode se sentir incerto e inseguro. Aqui nos três superiores, né? Você é bom, verde, você ama fazer, amarelo, e o mundo precisa, tá? Mas você não trabalha com isso, não tá o azul. Então aqui você sente um conforto, porém, não, desculpa, aí aqui é o de cima, né? Você sente prazer e plenitude porque você ama, você é bom e o mundo precisa, mas não tem riqueza. Você não gera prosperidade com isso porque você não recebe. E assim por diante, você faz várias intersecções com esses campos. O ideal, o ideal, né, seria quando você consegue completar o seu Ikigai, né, ter uma razão para existir, um sentido para a sua vida. Então, você vive fazendo o que você gosta, o que você sabe fazer, podendo até ganhar com isso, ou se não é mais para o seu trabalho, você não trabalha, mas, por exemplo, um voluntariado, né? Você recebe o quê? Não só dinheiro, né? Não só prosperidade, mas você recebe também benefícios, né, espirituais, emocionais por fazer isso, e as pessoas precisam. Então, quando você completa essas quatro rodas, o centro disso é o Ikigai. Eu acho tão bacana. Desde que eu descobri Ikigai, eu acho uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, fantástica. O que vocês acham? Excelente. Eu tinha esquecido desse gráfico. Então, eu vou colocar no grupo do WhatsApp essas duas dinâmicas, tá? A dinâmica dessa roda da vida que eu escolhi, que, como eu falei, podem ser várias outras, né? E o Ikigai, que está bem colorido, né? Bem dinâmico, bem fácil de entender, porque eu acho que ele amplia também o nosso conhecimento, mas no sentido já relacional, né? Nos campos de relação da nossa vida, vida pessoal, profissional, espiritual, enfim, relacional, né? E também se a gente está cumprindo ou não o nosso sentido, que é o nosso Ikigai. Eu acho ferramentas fantásticas para o autoconhecimento. Certo? Certíssimo. Quero sim. Tá bem. Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Tudo compreendido? Ou nada compreendido? Quando ninguém comenta, porque compreendeu tudo ou não compreendeu nada. Mas eu sei que é um tema de relevância, né? Que é importante a gente poder olhar para tudo isso. Tá? Então, acho que dentro, né, do nosso pilar de hoje, né? Do nosso pilar do desenvolvimento pessoal, da transformação, né, do autoconhecimento, foi importante ter abordado isso como um início de campo de reflexão, né, para que a gente possa olhar para isso e evoluir nesse caminho, tá? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem depois perguntar, trazer alguma questão, lembrando que aí mais para o fim do mês a gente tem aquele horário que eu faço uma quinta-feira à tarde, né? Geralmente das 2h30 às 3h30, que eu abro o grupo do WhatsApp para perguntas, para comentários e tudo mais. Mas se sentirem necessidade, pode trazer para mim também, no particular, e qualquer coisa eu ponho depois no grupo. Que o grupo fica fechado, porque todo o grupo acaba abrindo, as pessoas colocam por florzinha, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí acaba ficando, a gente perde um pouco, né, do sentido do grupo. Mas se vocês tiverem algo que vocês quiserem que coloque no grupo, passa para mim e eu coloco lá. Combinado? Então, tá bom, gente. Vou pedir para vocês também, eu vou deixar o grupo aberto por um tempo, para vocês comentarem lá sobre o encontro, para estimular as pessoas a participar, porque a gente tem quase 40 pessoas no grupo e vem 2, 3, 4, 5, né? Eu acho que
Estamos subaproveitando esse espaço, que é um espaço que, quando tiver mais gente, as pessoas trazem seu conhecimento, trazem suas questões, seus comentários, isso amplia bastante, enriquece muito, né? Que é o objetivo da comunidade. Uma comunidade é para ser algo em comum, né? E está faltando mais participação aí das pessoas. Mas vamos em frente, vocês depois colaboram, postam aí nas suas redes sociais, e aí a gente vai crescendo junto. Tá bem? Combinado. Gratidão pela Gratidão, querido. participação, pela Muito obrigada. colaboração. Um abraço para vocês Bye, e até bye. o Tchau. nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.